Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 26 de maio e no resumido número 365, pessoas mentem mais para IA do que para humanos. Vaticano abençoa a Anthropic. Engenheiro foge dos algoritmos com outro algoritmo. Livro é publicado entupido de citações inventadas por IA. COBOL aposentado volta a ser disputado. Robô perde contrato por pressão de funcionários. OpenAI prepara IPO após derrota judicial e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Semana passada eu falei sobre as reações aos discursos de formatura de convidados bem conhecidos da indústria, celebridades, citando IA e sendo vaiados. E esses dias na Grand Valley State University, quem falou foi o Wozniak, cofundador da Apple, e ele falou em inglês que as pessoas tinham AI, Actual Intelligence, ou IA, inteligência autêntica, uma inteligência real, e foi muito aplaudido. O Wozniak costuma estar do lado certo da história. E também não é bobo, né? Aproveitou esse papo todo e se colocou na discussão da maneira que desse uma visão mais positiva. Essa semana não tem novos assinantes do Resumido para agradecer, então eu deixo o pedido e o convite. Se você puder fazer a sua assinatura, é só você visitar resumido.cc/assinatura, tem o link na descrição do episódio, e fazer a sua, lembrando que essa é a última semana do valor original inicial da campanha de R$15. A partir da semana que vem o valor aumenta. Então quem opta pela assinatura anual, além de ter um desconto em cima do valor total, também deixa já pago no valor antigo, a partir de segunda que vem. Então, última chance de fazer a assinatura anual no valor antes do aumento. Todo dia aparece uma ferramenta nova, um modelo novo, uma pesquisa nova sobre inteligência artificial. É muita coisa ao mesmo tempo e fica difícil separar o que importa do que é ruído. E a Escola de IA da PUC Paraná lançou um hub de conteúdo gratuito sobre IA e tem muito material bom lá. Tem e-book, podcast, masterclass. Uma delas é com o Neil Hoyne, Chief Strategist do Google, falando exatamente sobre o que separa os líderes que realmente aproveitam a IA dos que só seguem tendência. Tem também uma masterclass com o Rafael Arroio, head de pessoas da Amazon, sobre como aplicar IA na gestão de talentos na prática. É gratuito, serve para qualquer profissional que quer entender IA além do hype. O link está na descrição do episódio, é só clicar. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A The Atlantic falou sobre um ex-engenheiro do Google que decidiu entregar as decisões da vida dele para algoritmos aleatórios como uma forma de escapar da rotina dos algoritmos da Big Tech, né? Construídos pelas empresas do Vale do Silício. Depois que ele percebeu que a rotina dele estava meio programada, mesmo ele vivendo uma vida que ele diz que é ideal, ele criou um monte de aplicativo para escolher aleatoriamente para onde ele iria, o que ele ia comer, quais eventos ele ia frequentar e até onde ele ia morar no mundo. Um dos apps que ele criou para esse experimento chamava Uber para algum destino secreto que era definido por esse algoritmo dele, né? Também um algoritmo, mas esse foi criado por ele para ser aleatório. Ele acabou indo parar num monte de lugar improvável, lugar que ele jamais iria de maneira espontânea. E além disso também escolheu um monte de restaurante, música, evento social, até tatuagem que ele fez, tudo de maneira aleatória. Isso lembra um pouco uma história que eu comentei, acho que no episódio passado, sobre uma versão do Google Maps que, em vez de te dar o caminho mais curto para o lugar que você quer ir, te dá o caminho mais aleatório para provocar surpresas, coisas inesperadas. Se você perguntar onde comer, em vez de dizer o mais óbvio, diz uma coisa que você talvez nunca fosse encontrar, não é o resultado mais óbvio. As pessoas estão sentindo falta, né, de viver a vida de maneira mais solta,
menos programada. E esse engenheiro conta que ele abandonou o emprego no Google em 2015, passou mais de 2 anos vivendo como um nômade, deixando os algoritmos definirem os destinos dele. E a experiência levou ele para um monte de bar maluco em São Francisco, encontro de fotografia de bebê em Berlim, cidades rurais completamente aleatórias nos Estados Unidos. E esse texto da The Atlantic usa essa história toda para discutir como os algoritmos hoje estão moldando o nosso comportamento. E um conflito entre essa previsibilidade dos algoritmos, que fazem a gente sentir numa espécie de prisões de preferência, que são criados pelos sistemas de recomendação e por esses hábitos aí personalizados. Então, se você está cansado das dicas algorítmicas que chegam pra gente em todas as plataformas de streaming, de vídeo, de música, talvez você não precise ser tão radical quanto entregar todas as suas decisões para um outro algoritmo feito para te dar recomendações aleatórias, mas você pode tomar decisões por conta própria, não aceitar só o que está vindo na sua tela o tempo todo. Porque isso aí também acaba gerando uma falta de direção, né? Você também não constrói vínculo nenhum se você está o tempo inteiro em modo randômico. A dupla australiana The Avalanches, responsáveis por um dos discos feitos com sample mais celebrados da história da música, começou a divulgação do próximo disco e eles fizeram um ARG, né? um Alternate Reality Game, todo retrofuturista, sobre memória, nostalgia e também sobre manipulação algorítmica. A banda apagou o Instagram inteiro, revelou uma nova identidade visual, criou uma empresa fictícia chamada Takumi, que é apresentada como um serviço de armazenamento de memórias digitais. Essa campanha mistura uma estética de publicidade japonesa dos anos 80, anos 90, com VHS, disquete, CD, tem um monte de anúncio falso espalhado em sites, Spotify, Instagram, vídeo. E o projeto é falando sobre isso, sobre essa ideia das memórias artificiais, de falsas lembranças que são criadas pela publicidade. Cita até uns estudos científicos sobre como os anúncios conseguem implantar memórias que a pessoa nunca teve. Cita uma matéria da Wired, bem antiga até. E supostamente o que eles estão querendo fazer com essa campanha toda é falar sobre esse conceito de memória armazenada, que está bem ligado com a questão de IA generativa, com banco de dados, com uma nostalgia algorítmica. Então eles estão fazendo um comentário sobre como a tecnologia está reorganizando as nossas lembranças pessoais. Isso tem muito a ver com o hábito contemporâneo de pedir para o chatbot criar um texto, criar entre aspas aqui, né, para gerar uma imagem, quando na verdade está tudo sendo recriado a partir de bancos de dados que já têm essa informação, são informações antigas, né? Está recombinando as informações para criar esse novo produto, essa nova expressão, dando essa falsa ideia de novidade, quando na verdade é tudo meio retrô. E aí a campanha fala sobre um futuro onde as empresas não estão vendendo produtos, mas estão administrando memória e identidade. Tem muito a ver com o que a gente está atravessando com IA agora. E até esse apelo retrô me lembrou uma outra história. Eu estava conversando com o meu amigo Alexandre Matias, ele falou sobre isso, e ele relembrou a história do COBOL, que é uma linguagem de programação que já estava dada como aposentada e acabou tendo um grande revival depois que os bancos começaram a precisar muito de programadores de COBOL, começaram a pagar muito caro, porque esses programadores são escassos. E essa linguagem é muito importante porque nos anos 80, nos anos 90, ela foi muito usada pelos bancos para criar vários programas que ainda estão em uso. Então, esses programas não foram atualizados e as empresas ainda precisam desses profissionais. Ou seja, esse valor do retrô, de algo dado como extinto, às vezes surpreende. Parece que esse espírito saudosista está rondando boa parte da humanidade. Todo mundo olhando para trás, né? Para um tempo em que as coisas aconteciam em outro ritmo e que talvez a gente tivesse mais controle, ou pelo menos mais agência sobre o que a gente está fazendo e recebendo menos coisa pronta. Talvez chegue a hora que as pessoas vão querer criadores de conteúdo das antigas, né? Porque com essa onda de criação com IA, tudo vai ficando muito pasteurizado, muito similar. Todo mundo criando a mesma coisa com essas ferramentas. Um monte de porcariada tomando conta da internet, né? Que é a chamada teoria da internet morta, em que a gente vai deixar de ter uma internet com muito conteúdo rico e vai passar a ter os feeds, os sites dominados por conteúdo gerado por bots. Talvez a gente veja aí um retorno para os blogs, para os fóruns, para os arquivos pessoais, para as produções não perfeitas, imperfeitas, né? Isso aí volte a ter valor. E nessa ideia de volta ao passado, de reconstrução, de olhar para trás para entender como andar para frente, na busca do que funcionava antes, do que a gente sente falta, eu li um artigo na Stereo Gun
que é um site de resenha de música, um dos que ainda sobreviveram, sobre o disco Teens of Denial, do Car Seat Headrest, que ganhou um relançamento de aniversário de 10 anos. Só que o que a banda fez gerou muita polêmica entre os fãs, porque o disco de 2016 não foi só relançado, ele foi reimaginado. Essa versão, que está sendo chamado Teen of Denial, Joe's Story, na verdade é uma regravação do disco toda, que foi feita pelo vocalista, o líder da banda, o Will Toledo, em que ele alterou as letras, ele tirou palavrão, mudou arranjo, cortou música e criou uma narrativa toda em volta de um personagem chamado Joe, que é um avatar inspirado nele próprio, que não estava no disco original. E os fãs ficaram muito ofendidos com isso. Esse disco é um disco cultuado, que engajou inclusive muitos fãs de comunidade LGBTQ, muita gente que se vê como excluídos da sociedade se enxergaram nesse disco e tem um medo de que, na verdade, tem um rumor aí que o Will Toledo teve uma iluminação religiosa, né? Essa teoria se espalhou para um monte de lugar, Reddit, Discord, e acabou virando um debate porque os fãs estão discutindo sobre autoria, sobre nostalgia, sobre o direito de reescrever o próprio passado artístico e também sobre o conflito entre a preservação de uma obra cultural e essa atualização permanente que a gente vê na cultura digital. O Kanye West fez isso há um tempo atrás com um disco, eu não lembro qual agora, em que ele ficou relançando versões do disco. Ele falou que o disco era vivo, que não tinha por que encerrar a feitura do disco, porque nada vai ser prensado em vinil mais. Você pode ir alterando, né, ir iterando o disco online. É possível fazer isso com um arquivo digital. E eu fico meio dividido, que por um lado é legal mesmo, né? A obra fica viva, o artista vai mexendo, desde que não se perca a anterior, talvez. Mas é um direito do Will Toledo fazer o que ele bem quiser com o disco. Eu acho até legal, na verdade, porque a base musical tá lá, mas é uma leitura diferente, né, do artista hoje, 10 anos depois. É uma forma de atualizar as músicas, né, atualizar o que ele tá pensando. Eu não sei se eu acho exatamente ruim, né? A cultura da música jamaicana faz muito isso com os rhythms, né? São bases musicais que são exploradas zilhões de vezes ao longo das décadas, né? Aquela música do Sean Paul, I'm Still in Love with You, foi uma música nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, cada hora com uma versão diferente, com uma letra diferente, uma interpretação diferente, mas ali a base musical é a mesma. Talvez gere mais surpresa na música pop do que em outros formatos, outros estilos, talvez. Então tem esse aspecto de reescrever a história, que seria mais negativo se tentasse apagar o disco original, mas tem essa questão de você trabalhar, explorar o digital. Acho que isso vai acontecer mais e mais, porque existe a possibilidade, não tem porque você encerrar um disco ali, né, como disse o Kanye West. Eu ia falar como bem disse o Kanye West, mas eu tenho enorme dificuldade em falar uma frase dessa. Eu sou um Kanye West hater. Pode ser o gênio que for de produção, eu tenho paciência zero com ele. Eu não ouço mais nada que ele lança, inclusive. Pra revolta do meu filho, que tá um grande consumidor de hip-hop, tá uma bíblia de hip-hop. Anos 90 e anos 2000, o moleque sabe tudo e tá adorando as produções do Kanye West. Não dá pra dizer que é mau gosto, porque as produções do Kanye realmente são espetaculares, mas eu tenho uma implicância com o sujeito que é difícil ultrapassar. E falando em reação negativa dos fãs, a Boston Dynamics, que é aquela empresa que já foi do Google, que faz vários robôs, uns robôs em formato de cachorro, que ficaram muito famosos, né, uns quadrúpedes, viu seus funcionários se revoltarem quando a empresa anunciou um contrato com uma outra empresa que é fornecedora de equipamentos policiais. Os funcionários ficaram muito incomodados com a possibilidade dos robôs que eles desenvolvem, né, internamente, trabalhando para a empresa, sendo usados para controle de protestos. Porque o plano dessa empresa era equipar esse robô quadrúpede, esse cachorro chamado Spot, com o que se chama flashbangs, que são granadas que são usadas para distrair, para dispersar a multidão. Ela produz um clarão, uma explosão enorme, isso acaba desorientando as pessoas, é muito usado em operação policial, e o objetivo dessa empresa era usar os cachorros para soltar essas granadas. E aí, apesar da empresa ter se defendido, dito que ia ser um uso restrito, só em situações com suspeitos armados, reféns, os funcionários da Boston Dynamics se recusaram, falaram que isso aí podia fugir do controle, ser usado em repressão e manifestação. Isso aí mostra o conflito que vai cada vez aparecendo mais entre o discurso ético das empresas de robótica ou de várias empresas de tecnologia, as pressões comerciais que são ligadas aos contratos de segurança, de policiamento, que acabam
financiando muito essas empresas e o trabalho das pessoas, né? Como a pessoa vê o seu trabalho sendo usado. O Google já teve diversos casos assim. Inclusive, há nem tanto tempo atrás assim, as empresas de tecnologia tinham meio como etiqueta não se envolver em contratos militares. Isso aí foi jogado para o alto já faz muito tempo. Inclusive, algum episódio bem antigo do início do Resumido, eu até falei de um caso desse, eu me lembro, sobre uma movimentação dos funcionários do Google que impediram um contrato parecido com esse aí, uma revolta parecida com essa dos funcionários da Boston Dynamics. E hoje em dia a gente está vendo o Google, Anthropic, OpenAI, todas disputando o contrato de governo, militar, o que quer que seja. Isso aí já deixou de ser uma questão ética ou um limite ético há muito tempo. Então aí, ó, talvez fosse bom olhar para trás, hein, como tá na moda. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Con viva gratitudine ci ritroviamo oggi per accogliere l'enciclica Magnificat Humanitas che il Santo Padre offre alla Chiesa e al mondo in un tempo segnato da trasformazioni rapide, profonde e cariche di responsabilità. O Papa Leão XIV emitiu uma encíclica, que é um dos documentos mais importantes que um Papa pode publicar. Isso, historicamente, é uma tentativa de estabelecer um enquadramento moral para grandes transformações sociais. E essa encíclica do Vaticano chama-se Magnificat Humanitas, em latim, é a primeira do Leão XIV e está falando sobre inteligência artificial. O nome do Papa já é parte da mensagem, né? Porque quando um novo Papa escolhe o nome, ele normalmente está sinalizando uma continuidade histórica, intelectual, com algum pontificado anterior. Ao se tornar o Leão XIV, ele está se conectando com o Leão XIII, que foi o autor da encíclica Rerum Novarum, que foi publicada em 1891, durante a Revolução Industrial. Naquela época, a igreja estava percebendo que a industrialização, a urbanização, o capitalismo estavam reorganizando completamente o trabalho, o poder, a vida social, e tentou criar uma espécie de linguagem moral para responder a isso. A ideia não era impedir fábrica, máquina, mas era estabelecer limite ético, defender a dignidade humana nessa reorganização econômica. Se deu certo ou não, estamos aí para debater. E agora que o Vaticano vê a IA representando outra ruptura histórica, não só uma nova tecnologia, mas uma transformação que pode redefinir o trabalho, eles vieram com essa nova encíclica. E o Leão XIV critica essa nova ideologia em que cada pessoa precisa justificar o próprio valor. E aí fala no que ele chama de regressão antropológica. Porque, para ele, o trabalho não é uma atividade econômica, é a fonte de realização pessoal. E esse ponto já está diretamente ligado à outra encíclica Rerum Novarum sobre a Revolução Industrial. Então, o temor do Papa não é só o desemprego em massa, mas é uma coisa maior, que é uma reconfiguração da posição humana dentro dessa ordem social. Porque a IA não é só uma ferramenta isolada, é muito mais uma arquitetura de poder que pode reorganizar o que é considerado útil, o que é produtivo, o que é descartável, numa sociedade que pode ser completamente automatizada. Então ele fala bastante de requalificação dos trabalhadores, de regulação do Estado, de uma educação sobre IA e também de sempre manter os humanos no controle das decisões militares. Eu não sou lá uma pessoa religiosa, mas, obviamente, sabe-se a importância, o poder do Vaticano e como é forte uma carta vindo de lá falando sobre isso. Eu li um outro texto da Luisa Jarovski, de quem eu já falei aqui algumas vezes, numa newsletter, e ela está falando sobre uma defesa da inteligência biológica. É outra abordagem, né? Uma coisa muito mais política, tecnológica, do que uma filosofia religiosa, mas ela fala sobre uma coisa parecida, que talvez a gente seja a última geração formada sem essa dependência estrutural de IA, que ela chama de inteligência de silício, e ela fala que a gente precisa defender a inteligência de carbono. Ou seja, ela também está falando da preocupação com os seres humanos, que a gente não passe a ser avaliado com critérios de velocidade, de eficiência, de produtividade, de escalabilidade. Tudo onde a máquina vai acabar vencendo, porque são máquinas, não são humanas, né? Então, tanto o Papa quanto a Luisa Jarovski estão falando sobre uma questão que é maior que econômica, né? Uma questão de civilização mesmo. O que acontece quando a inteligência artificial deixa de ser uma ferramenta para auxiliar os humanos e começa a reorganizar
o que é ou qual é o critério do valor humano. Agora, o que chamou a atenção e acabou rendendo matéria beça desse encontro é que o Papa, o Vaticano, escolheu o Christopher Olah, que é cofundador da Anthropic, para dividir o palco para falar sobre esse assunto, para apresentar essa encíclica. Aí as análises, eu li isso na Forbes, li isso no Guardian, é que o Vaticano poderia ter chamado o OpenAI, o Google, a Meta, mas acabou escolhendo a Anthropic, que é a empresa que tenta se apresentar como a mais preocupada com segurança, com uma certa cautela com o uso dos sistemas, que pode ser só discurso, mas que está aí construindo a imagem da Anthropic, né? Então, de certa forma, ao convidar a Anthropic para participar da apresentação da encíclica, o Vaticano também está escolhendo um enquadramento político para a IA, né? Tem a galera do Move Fast and Break Things, né? Que mova-se rápido e quebre coisas, sai fazendo coisa acelerada, depois vendo o que dá. E tem empresas como a Anthropic que se apresentam como mais preocupados em tentar entender como se colocar no mundo antes de sair acelerando, né? Que consequência isso vai ter? E a questão que fica é qual o efeito prático disso, né? Será que a Rerun Novarum sobre a Revolução Industrial influenciou a sociedade industrializada, né? A maneira como lida com o trabalho, sindicato, dignidade, alguma coisa mudou? Será que poderia ter ficado melhor, pior? E a partir daí a gente pode avaliar que tipo de consequência ou de influência essa nova encíclica pode ter em relação ao desenvolvimento de IA. Porque a IA está aí e não tem muito para onde correr. A Decrypt falou sobre um estudo que foi publicado no Journal of Business Research que concluiu que as pessoas têm mais facilidade para mentir para uma IA do que para um humano. Pesquisadores da Universidade de Sun Yat-sen, na China, descobriram que os consumidores têm menos pressão social, menos vergonha, até menos medo de ser julgado quando está lidando com chatbot. E aí os experimentos desse estudo mostrou que os participantes mentiam muito mais sobre desconto, exploravam um monte de erro de preço, exageravam resultados para ganhar recompensa, muito mais quando sabiam que essa interação estava sendo com uma IA. A conclusão do estudo é que a perda de face, que é uma sensação social de constrangimento diante de outro ser humano, acaba reduzindo essas barreiras morais quando a conversa é com uma máquina. Então, se alguém acha que automatizar os processos necessariamente vai transformar eles em mais eficazes ou menos propensos a serem enviesados, tá aí essa surpresa. As pessoas vão lidar com a máquina de maneira diferente e nem sempre de maneira positiva. E um bom exemplo disso é o que o New York Times contou sobre o livro The Future of Truth, ou O Futuro da Verdade, que foi lançado agora recentemente, com várias reflexões sobre o impacto da IA na questão da verdade, da informação, escrito por um autor conhecido, um cara que já fez vários TED, o Steve Rosenbaum. Só que o que se descobriu é que tinham várias citações falsas, ou pelo menos atribuídas de maneira incorreta, que foram geradas por IA. Isso veio à tona, o New York Times foi conversar com o autor, ele admitiu que usou o ChatGPT e o Claude durante a pesquisa, e que ele usou para escrever, para editar o livro, e reconheceu que tinham várias aspas que foram geradas sinteticamente que estão erradas. Ele falou que não foi a intenção dele, e que ele já começou uma revisão para corrigir as próximas edições. Mas a verdade é que isso é um trabalho preguiçoso e que ele só está admitindo porque ele foi pego, né? Se estava criando citações que não existem, significa que ele não leu elas em lugar nenhum e por isso que ele errou. E o que a gente vê é que essas alucinações da IA já não são um problema experimental. Já está afetando o produto cultural que está sendo publicado oficialmente por um autor reconhecido. Então a gente já não está falando de conteúdo falso que está circulando online, está falando mesmo de como a produção do conhecimento está sendo afetada por essas ferramentas, especialmente nesse momento em que a gente nem sabe o que está usando direito. Os laboratórios não explicam, as perguntas ficam sem resposta e vai gerando essa confusão. Falando nisso, o LinkedIn anunciou algumas medidas para reduzir a circulação de conteúdo que eles estão considerando AI slop ou a gororoba digital, que é esse monte de post genérico, cheio de repetição, que são obviamente produzidos por IA. Inclusive eu tenho visto gente que eu respeitava fazendo uns posts assim de doer de tão ruim, que qualquer pessoa que usa um pouco de IA já sabe que aquilo foi gerado por IA. As pessoas não estão tendo cuidado nem de disfarçar. Bom, sei lá, vai ver até mais honesto no disfarçar. A pessoa pode ter ficado satisfeita, ditado alguma coisa, não está preocupado com a forma. Mas eu tenho visto muito isso no LinkedIn, aquelas coisas, né? Não é X, é Y. Ou então, frase motivacional. Essas coisas meio clássicas já de IA.
Então o LinkedIn decidiu que não vai remover esses posts, mas eles não vão mais aparecer como recomendação algorítmica para outros usuários, que me parece uma solução bem boa. Mais gente, mais plataformas podiam adotar isso aí. E outra história curiosa dessa semana que eu vi na Ars Technica é falando sobre aqueles robôs da Figure AI que eu comentei no episódio passado, que estão lá fazendo seleção de pacotes numa esteira, mudando eles, botando eles na posição correta na esteira, como se fosse um humano. Estão lá 24 horas por dia trabalhando e eles estão sendo transmitidos, tem um live stream transmitindo eles trabalhando, e algumas pessoas estão assistindo esse negócio com tanto cuidado que começaram a torcer pelos robôs, ficam lá avaliando o trabalho. É como se esses robôs tivessem virado um streamer, né? Fazendo live do trabalho deles, e tem gente lá para assistir. Agora, uma coisa que chamou a atenção é que as pessoas notaram que os robôs tocam muito no rosto, né? Onde seria o rosto de um humano na figura robótica. Enquanto está fazendo pacote, daqui a pouco vai e toca no rosto. E que isso seria um sinal que esses robôs não são autônomos, não estão operando por conta própria, mas estariam sendo operados por humanos que estão usando óculos de realidade virtual, e que esses movimentos de tocar o rosto seriam os operadores tocando no óculos para ajeitar a posição dele, né? Depois de muito tempo usando o óculos, né? Então isso aí seria um sinal de que tem humanos operando ali, ou seja, muito cuidado com o que você vê online e com o que você acredita que você está vendo. We're in a phase where basically the AI models learn from watching really smart people do things. And if you're trying to get it to be able to do certain capabilities, having it be able to observe really smart people doing those things is very important. Esse áudio que você ouviu é de uma reunião interna da Meta que vazou, e é o Zuckerberg explicando por que a Meta está monitorando os computadores dos funcionários, registrando tudo que está sendo feito ali para treinar as IAs. Muitos funcionários preocupados com questão de vigilância, mas ele diz para todo mundo ficar calmo, porque esses modelos só estão observando as pessoas trabalhando para melhorar os sistemas da Meta. Como a empresa tem algumas das pessoas mais inteligentes do mundo, né, com uma inteligência média muito superior à população geral, ao usar os funcionários para ajudar a desenvolver as ferramentas internamente, a empresa vai acelerando o processo de melhoria dos seus modelos e assim eles ficam mais fortes. Ou seja, ele faz esse elogio aos funcionários com uma justificativa para estar usando eles para treinar o equipamento, mas a verdade é que a pessoa é paga para trabalhar e executar uma tarefa. Ela não é paga para ter o seu conhecimento sugado por uma máquina e, quem sabe, até ser substituído por essa máquina no futuro. Isso é uma questão bem polêmica. Até onde vai o direito da empresa de monitorar? Obviamente é um equipamento da empresa, mas com que finalidade? A gente está num limbo jurídico, regulatório, que até isso fica difícil de ser definido. E esse áudio me lembrou um perfil do Instagram, que é pano.dime, D-I-M-E, de um cara que diz que vai postar alguma coisa insana que algum CEO de tech falou em 2026 até ele não ter mais conteúdo. A verdade é que ele tem post todo dia, porque sempre tem alguém falando um absurdo, e essa semana, além dessa do Zuckerberg, tiveram várias outras. This morning I asked Claude, what is the most pressing question Oprah Winfrey should ask Anthropic CEO Dario Amodei in a sit-down interview? And Claude responded with this. You've said there's a meaningful chance the technology your company is building could cause human extinction, and yet you're racing to build it faster. How do you justify that to the rest of us who didn't get a vote? O Dario Amodei foi ser entrevistado no podcast da Oprah Winfrey, né? Que, para quem não sabe, se você não conhece, é uma das maiores apresentadoras da TV americana, uma pessoa ultra influente por lá. E a Oprah disse que ela pediu para o Claude, o chatbot da Anthropic, empresa da qual o Dario Amodei é CEO, para sugerir uma pergunta muito urgente para fazer para o executivo. E a IA respondeu questionando exatamente como a Amodei justificaria acelerar o processo de desenvolvimento de uma tecnologia que ele próprio já afirmou que tem um potencial de risco existencial para a humanidade.
A Oprah leu a pergunta e o Amodei respondeu que o Claude não pega leve nem com ele, não pode acusar ele disso, mas ele acabou fazendo uma comparação da IA com várias invenções históricas. Ele citou até o fogo, que não é bem uma invenção, uma descoberta, os motores a vapor, a Revolução Industrial, e essa entrevista acabou viralizando porque mostra essa contradição da indústria da IA, né? As empresas falam publicamente sobre esses riscos extremos, enquanto continuam acelerando essa coisa tecnológica. Mesmo a Anthropic, que está sendo vista aí pelo Vaticano como a mais consciente. That was Demis Hassabis, the head of Google DeepMind, talking about the singularity coming imminently at the end of a 2-hour keynote in which Google also announced things like automatic shopping assistance and the ability to make task tracking apps in Google Search. I'm not sure how we get from here to the singularity. Depois eu vi um outro vídeo do Google I.O., que é o evento do Google para anunciar as novidades da empresa, em que o Demis Hassabis falou que a singularidade e a cura das doenças já estão no horizonte. Na verdade, ele falou que quando a gente olhar para trás e analisar o AGI, que é a inteligência artificial geral, que é quando a inteligência artificial vai superar as capacidades humanas, a gente vai olhar para agora, para 2026, e já vai identificar esse momento como o início da AGI. É impressionante a vontade, a pressa, a urgência que esses CEOs falam ou fazem questão de fazer parecer que a gente já está num futuro que não chegou, que as empresas já estão com capacidade que ainda não tem. Então ele fala, mais uma vez, sobre a IA resolver todas as doenças. É sempre essa promessa, né? Vai resolver a fome, a doença, a desigualdade, acabar o câncer. Mas, na verdade, estão vendendo aí pacotes de produtos que escrevem textos mal escritos e fazem imagens um pouquinho feinhas. Eu estou falando isso, eu uso ferramenta de IA, obviamente que tem vários usos positivos, mas esse discurso já está bem cansativo e muita gente ficou bem chocada com ele falar isso no palco, porque é uma afirmação meio maluca, né? Você falar que a gente já está em AGI agora, mas vai saber, de repente ele está certo. O que eu preciso? Eu preciso que o SDR, ele perceba assim, ele fala assim, cara, tive uma ideia, se eu fizer isso aqui, eu acho que eu consigo fazer mais calls por dia. Porra, G4S, faz esse prompt pra mim aqui, pô, pra eu tentar codar essa solução. Aí instalo o Codex ou o Cloud Coder no meu terminal, colo o prompt e deixo o troço codar, mano. Daqui a pouco, como é uma solução de uso interno, não preciso nem me preocupar muito com segurança, assim, mas eventualmente quando o negócio ficar de fato grande, eu quero escalar pra companhia como um todo, cara, passa pro time de tech revisa ali o negócio, pô, dá uma debugada no que necessário for, eu falo com os caras, falo, ó, quem não souber Vibe Coding vai ser demitido. É uma ordem. Pra trazer aqui pro Brasil, momentos maluquices de CEO, eu vi um post criticando o CEO da G4 Educação, fundador da Easy Taxi, o app de transporte que ninguém jamais usou, o Thales Gomes. E ele falou isso aí que você ouviu no áudio. E um perfil no Instagram chamado Luiz II esculhambou essa fala dele. E ele disse que essa fala é o resultado de quando a gente deixa uma pessoa que não domina um tema ditar a lógica desse tema. E aí você vê um caso como esse, que é um CEO de uma empresa grande falando uma bizarrice dessa. Minha parte favorita é o, passa pro time de tech, dá uma debugada ali no que for necessário, tipo, joga no computador e faz uma mágica, como se funcionasse assim. É assustador como as pessoas falam besteira em relação a IA mesmo, e não sabe o que tá falando, e esse cara tem público, né? O Thales tem público, tem gente pra ouvir isso que ele tá dizendo e tomar como verdade, mas essa é a internet. AI is, despite the fact that there are people in Silicon Valley who don't want you to believe this, is big data sets, lots of compute, and a large language model mushed together. That's what they are. So data sets by their very nature are backward-looking. Creativity by its very nature is forward-looking. Para fechar numa nota mais positiva de CEOs comentando sobre IA em entrevistas, o CEO da Take-Two, que é a empresa responsável pelo GTA, falou uma coisa muito legal e que pouca gente na indústria normalmente fala. O que ele disse basicamente é que você até pode ter uma ferramenta de IA que vai fazer um jogo igual ao GTA, mas não vai fazer o GTA. E mais importante, se fizer o GTA, vai estar copiando uma coisa que já foi criada, vai estar fazendo depois. Que é aquilo que eu falo aqui várias vezes, né? A gente tem que sempre pensar que a IA está olhando para trás. É tudo feito em cima de conhecimento já feito, catalogado, disponibilizado. Não está pensando uma coisa nova. Então, quem está usando IA para criar essas coisas vai estar sempre criando alguma cópia, alguma versão de algo que já deu certo. E ele fala isso com uma segurança na entrevista, que ele sabe o que ele tem na mão. Ele tem o GTA, a marca GTA, que foi construída da maneira que foi, então ele não está preocupado
com ser substituído por alguma outro game. Pode até estar sendo ingênuo, pode vir um game aí e acabar com o negócio dele, mas o ponto que ele está falando é muito importante. A gente tem que entender que a IA não está nesse ponto que as pessoas tentam falar pra gente que tá, ou muita gente acredita que tá. Ele não fala que ele não acredita no poder da IA, ele só resume o argumento dele dizendo que como as IAs funcionam em cima de base de dados, vai estar sempre olhando para trás e a criatividade está sempre olhando para frente. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Got some breaking news for you. Federal jury just reached a verdict in Elon Musk's lawsuit against OpenAI and its boss Sam Altman, rejecting Musk's claim against OpenAI. Uma breve atualização sobre o processo do Elon Musk contra o Sam Altman, né, contra a OpenAI, na verdade, em que ele pedia 150 bilhões de dólares, alegando que a OpenAI cometeu uma fraude ao se transformar numa empresa privada, e que essa não era a proposta inicial. Ele perdeu a ação. Muita gente já esperava que isso fosse acontecer, mas a verdade é que ele causou dano para o OpenAI mesmo assim, que está às vésperas de iniciar o seu IPO, que é abrir as ações na bolsa, e durante esse processo muitos funcionários falam muito mal do Sam Altman, CEO da OpenAI, e que isso aí pode causar algum dano. Enfim, o resultado desse julgamento foi o esperado. Um monte de fofoca, acesso a um monte de documento interno, soube-se mais burburinhos das duas empresas, mas o resultado final não trouxe nenhuma grande novidade. A OpenAI vai seguir sendo uma empresa visando lucro, enquanto tem o seu braço sem fins lucrativos. Pouca coisa mudou, mas como eu falei, o preju para a OpenAI pode ter sido a quantidade de exposição negativa que veio desse julgamento. O júri rejeitou a ação do Elon Musk porque disse que ele entrou tarde demais com o processo. Mas é isso, ficou um monte de documento registrado e isso ainda vai render muita coisa no futuro. Quem também quer fazer o seu IPO e abrir as ações na bolsa é a SpaceX, do próprio Elon Musk. Ele está buscando uma avaliação próxima de 2 trilhões de dólares, porque ele não está avaliando só os foguetes, satélites, ele está vendo essa visão integrada de uma internet espacial, IA, infraestrutura orbital de data centers. Mas para a Reuters, os investidores estão apostando que o Elon Musk vai conseguir transformar a SpaceX nessa empresa dominante de IA, vai usar Starlink, os foguetes da Starship, os futuros data centers, tudo isso a partir do discurso de Elon Musk, né? Porque boa parte dessa visão depende de um monte de tecnologia que não está comprovada, de uma sequência bem delicada das etapas financeiras, técnicas, tudo tem que funcionar perfeitamente, mas o mercado está apostando no efeito Musk. Eu li uma outra análise que falava que esses 2 trilhões estão tão inflados que você pode justificar 1,2 trilhões disso aí ao efeito Musk, que na verdade o preço correto tanto da SpaceX quanto da xAI é bem mais baixo. Na Califórnia, o governador Gavin Newsom assinou uma ordem executiva para preparar o estado para as demissões em massa que podem ser causadas pela IA. Entre as determinações, tem lá que os órgãos públicos têm que trabalhar com a academia, com os sindicatos, com as empresas de IA para redesenhar as políticas trabalhistas por conta dessa expectativa de várias profissões desaparecerem, especialmente esses empregos de escritório. Então, entre as propostas estão a criação de programas de requalificação profissional, incentivo para as empresas manterem funcionários humanos e até o estudo sobre a renda baseada em participação em ativos financeiros. Isso aí mostra que o impacto da IA no trabalho não é mais só uma hipótese distante, já é um problema estrutural que está chegando e estão se preparando. E no site do Resumido.cc, no post com todos os links comentados em cada episódio, que é um benefício exclusivo para os assinantes do Resumido, se você não é, faça sua assinatura em resumido.cc/assinatura antes que aumente o valor segunda-feira. Eu vou botar um link para Mashable e outro para The Verge, um com todas as ferramentas e modelos de IA que foram anunciados no Google I.O. e que você pode já experimentar de graça, e um outro da The Verge falando sobre como essa nova geração de ferramentas de IA já vai estar muito integrada à vida pessoal dos usuários, né, que já pede esse acesso contínuo aos e-mails, aos históricos de busca, foto, calendário, arquivo local, a tudo, né, aplicativo que você usa. E como essa estratégia do Google depende muito de convencer os usuários a entregar cada vez mais dados. E quanto isso aí, eu sou completamente pessimista, né? Porque muita gente falou isso sobre rede social,
que é depender muito das pessoas se quererem se expor e entregar tanta coisa, é só você abrir o Instagram ou o OnlyFans, né? Que seria um conceito inimaginável uns anos atrás, e cá estamos. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. In 1985, the most creative mind in Silicon Valley was escorted out of his own building. No farewell speech, no dignity, just a man walking away from the company he built. Não li o livro ainda, porque ele acabou de sair, mas eu gostei muito da abordagem do livro Steve Jobs in Exile, ou Steve Jobs no Exílio, que não fala de Apple e foca exatamente no período em que o Steve Jobs passou 12 anos apanhando enquanto estava lá na Next, que era a empresa de computador que ele tentou criar fora da Apple, e na Pixar. A Pixar, no caso, deu bem certo, né? Legal ver um livro, reportagem assim, sobre esse período que não é tão comentado da vida dele. Eu tenho certeza que tem muitos aprendizados ali dentro. You had to be a pretty devoted fan to listen to a podcast. First of all, you had to figure out they even existed. O documentário Age of Audio conta a história dos primórdios do podcast. Esse filme saiu em 2024, só fiquei sabendo dele agora. Tem várias entrevistas com Ira Glass, a Kara Swisher, Adam Curry, várias pessoas que foram pioneiras ali no cenário de podcast. Então só esse documento histórico já vale. Mas o legal é que o filme mostra essa tensão que a gente vê no podcast até hoje, né? Que é uma mídia que nasceu de maneira independente a partir do RSS e que até hoje não resolveu muito como se sustentar, né? Alô, resumido.cc/assinatura, ouvinte. Ajude o Resumido a seguir em frente. Quem vive isso e tudo na prática, como eu, reconhece cada dilema que é abordado no filme. Eu nunca ouvi falar do Kevin Morby, até esse 8º disco dele foi produzido pela Lucinda Williams e pelo Aaron Dresser, e fui parar nele por conta da música que abre o disco, chamada Badlands, essa aí que você tá ouvindo agora, que dá um bom resumo do disco, que tem essa bateria aí bem seca, uma guitarrinha, que vai dando um climinha quase country pra coisa toda, ou folk, melhor dizendo. Não é lá uma música muito inovadora, não traz muita novidade mesmo, mas achei esse sonzinho bem bom. Então, deixei aí pra você. Nesse episódio, você ficou sabendo que um engenheiro criou seu próprio algoritmo para escapar das plataformas, que o COBOL, aposentado há décadas, voltou a ser disputado pelos bancos, que funcionários da Boston Dynamics derrubaram um contrato por medo dos robôs serem usados em controle de protestos, que pessoas mentem mais para IAs do que para humanos, que o livro The Future of Truth foi lançado com citações fabricadas por IA, que o Musk perdeu o processo contra o Altman, que o Vaticano abençoou a Anthropic, que a OpenAI e a SpaceX preparam um IPO e muito mais. Se você gosta do Resumido, você já sabe. Além da assinatura, eu vou te pedir para recomendar para mais gente. Posta aí no Instagram, solta no WhatsApp, isso aí é muito importante para o Resumido chegar mais longe. Também não deixa de interagir aí na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. Dá para curtir, dá para assinar, dá para seguir, dá para deixar 5 estrelinhas, dá para deixar comentário. Dá para fazer um monte de coisa para sinalizar que você ouviu esse episódio, que você gostou, e ajuda aí o algoritmo, mais uma vez, o danado, a entregar para mais gente. E se você quiser comprovar que ouviu esse episódio até o finalzinho, é só você deixar um comentário com a palavra secreta da semana, que é abençoado. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem são feitas pelo Hugo Rocha, da Usina Sons. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.